E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de Direito Previdenciário, nós iremos trabalhar com a questão do auxílio-doença. Pessoal, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente, assim, é o seguinte: quando nós falamos em auxílio-doença, ele precisa de carência, ou melhor, esse benefício previdenciário exige carência tempo mínimo? Bom, vamos pensar. Auxílio-doença, pessoal, precisa sim, exige carência. A carência corresponde a 12 contribuições mensais. Então, via de regra, o auxílio-doença exige carência. Entretanto, em algumas circunstâncias, o período de carência não é requerido, não é exigido, tá? Do segurado. Então, em alguns momentos não. E quais são esses momentos que o auxílio-doença não irá requerer o período de carência? Quando nós estivermos em uma situação de acidente. Quando eu falo acidente, a legislação previdenciária fala acidente de qualquer natureza, acidente de qualquer causa, certo? Então, acidente de qualquer natureza ou acidente de qualquer causa, quando estiver trabalhando com acidente. Muito bem. E aí, nós temos uma outra situação em que não será requerido o período de exigência. Nessa circunstância, doença. Mas tome muito cuidado. Quando eu digo doença, não é qualquer doença, certo? Essa doença, ela tem que ser uma doença profissional. Na sua prova, no dia do concurso, pode aparecer doença do trabalho. Doença do trabalho é a mesma coisa que doença profissional, porque é uma doença que você adquiriu na sua profissão, no seu trabalho. Às vezes você está digitando lá, você mexe com o computador e aí pega tendinite. Então é uma doença ocasionada, provocada pelo exercício, né, de digitar, que é uma atividade relacionada, correlata à sua profissão, ao seu trabalho, ao seu ofício, tá? Então, nessa situação de doença profissional, não vai ser exigido também o período de carência para o auxílio-doença. Outro caso de doença é uma doença que seja especificada naquela lista elaborada pelo Ministério da Saúde. Tem uma série de doenças, não é para você decorar não, tá? Eu vou falar porque de tanto que a gente lê, de tanto que a gente assiste aula, que a gente escuta o professor Hugo Góes falando, aí você vai ver no livro, tá a mesma coisa. Então uma hora entra, entendeu? Então, ó, tuberculose ativa, hanseníase, quem mais que tem lá? Tem paralisia incapacitante irreversível. Tem um monte lá, AIDS. Quem mais? Cardiopatia grave. Enfim, tem uma série de doenças lá, mas isso não é para decorar. Tem que ser doença especificada nessa lista elaborada. Então, vamos supor que a pessoa tem lá a hanseníase. Então, não é porque ela tem hanseníase que ela vai ter direito ao auxílio-doença, certo? Às vezes a pessoa tem tuberculose ativa, então ela vai ter direito ao auxílio-doença. Não é bem assim. Ou então a pessoa tem AIDS, é portadora do vírus HIV, então quer dizer que ela já tem direito ao auxílio-doença. Não. Se ela precisar, né, tiver uma série de fatores ali, aí sim ela vai ter direito ao recebimento do auxílio-doença. Não é porque tem a doença, que é portador da doença, que automaticamente você pode assegurar que a pessoa é beneficiária desse benefício previdenciário, tá? Não é bem assim. Então, são essas duas situações em que não vai ser exigido o período de carência. Acidente de qualquer natureza ou qualquer causa, como diz a legislação previdenciária, ou ainda quando você estiver diante de uma situação, de um quadro de doença, quer seja ela profissional, quer seja ela especificada pela lista do Ministério da Saúde, tá? Previdência Social, enfim. Outra coisa importante, quando nós falamos em auxílio-doença, nós temos que saber algumas datas importantes. Por quê? Porque está mudando.
Por isso que o direito previdenciário sempre está constantemente atualizando. Então vocês tomem cuidado. Quando nós falamos na questão das datas, eu estou me referindo à data do recebimento do auxílio-doença. Quando você trabalha com auxílio-doença, você tem uma categoria, que é a categoria dos empregados, de uma forma geral, empregados de empresa, enfim, empregados, tá? E por outro lado, os demais segurados. Eu vou começar a falar dos empregados primeiramente, certo? Quanto aos empregados, eles irão receber o auxílio-doença, certo, pessoal? A partir do 31º dia, certo? Do afastamento da atividade. Então, o cidadão, o segurado, se afastou da atividade e ele só vai receber o auxílio-doença a partir do 31º dia do afastamento da atividade. Ou ainda, ele só vai receber, tá, a partir da data de entrada do requerimento. Isso é importante. Somente a partir da data de entrada do requerimento. Mas, nessa questão da data de entrada do requerimento, só vai ocorrer se entre o afastamento da atividade e a data de entrada do requerimento decorrerem 45 dias. Isso é pergunta de prova e isso sempre cai, ainda mais se tratando de coisas atualizadas, porque não era assim que funcionava. Então, repetindo mais uma vez, quando nós estamos trabalhando com o segurado empregado, o empregado só vai ter direito a receber o benefício previdenciário, que no caso é o auxílio-doença, somente a partir do 31º dia do afastamento da atividade. Então tem que transcorrer os 30 primeiros dias e a partir do 31º dia ele terá início efetivamente ao recebimento desse benefício previdenciário. Ou ainda, ele só vai receber a partir da data de entrada do requerimento. Se entre o afastamento da atividade e a data de entrada do requerimento decorrerem 45 dias. Mas isso é se tratando de segurado empregado. Quando nós estivermos trabalhando com os demais segurados, eles só vão receber, tá, pessoal, a partir do início da incapacidade. Quando eles tiverem esse início da incapacidade, eles vão receber. Ou ainda, somente a partir da data de entrada do requerimento também. E se entre o afastamento da atividade e essa data de entrada do requerimento decorrerem 30 dias. Então percebam, são situações diferentes. Segurados de um lado, os demais segurados. Segurado empregado de um lado e os demais segurados, tá? A outra coisa importante é a questão do benefício, do salário de benefício. O auxílio-doença, pessoal, corresponde a 91% do salário de benefício. Mas eu vou deixar para falar os assuntos nas próximas aulas. Tá, pessoal? Muito obrigado!